Salve, salve família! Sejam todos bem-vindos ao RCL 33 com mais um vídeo para vocês para falar sobre o nosso querido Leão Azul Paraense, que já viaja nesta hora para Chapecó para esse confronto direto, rapaziada, valendo aí jogo de 6 pontos, né? Até porque a Chapecoense estaria com 3 pontos a menos que o Clube do Remo, então nós vamos falar sobre ela nesse vídeo de hoje. Também vamos falar aí um pouco mais sobre a situação do Clube do Remo dentro da temporada, o que o Clube do Remo pode vislumbrar aí para frente, né? Até porque vem a crescente azulina, então todos nós que estamos acompanhando ávidos aí que o Clube do Remo saia dessa condição de estar ali na zona de rebaixamento, estamos torcendo muito para que o Clube do Remo pontue bem nesses 3 últimos jogos que restam, né? Lembrando a vocês que será esse primeiro confronto contra a Chape, depois o Clube do Remo volta para fazer 2 jogos no seu domínio, contra Atlético Paranaense e São Paulo. Espero que a gente consiga, sim, trazer esses 3 pontos lá de Chapecó. Rapaziada, eu já peço a vocês que curtam, compartilhem, deixa teu like, hype o canal também, não esquece. Batendo 3 mil inscritos, você será o felizardo com o sorteio de 2 bonés originais das lojas do Clube do Remo. Tá esperando o quê? Bora para cima desse boné, gente. Bora para cima desse boné. Conto com o apoio de vocês. Peço que vocês verifiquem se está acionado o sininho. Se não tiver, aciona. Se não for inscrito, te inscreve, dá esse apoio aí para nós, que a gente sempre traz umas convicções boas para a gente analisar os outros clubes, o Clube do Remo e o que pode se esperar. Bom, gente, indo para o Clube do Remo em si, o Clube do Remo viajou, né, na manhã de hoje, sábado, por volta das 8 horas da manhã, já está a caminho, é voo direto, né, e fará um apronto ali para esticar o músculo, a musculatura, pela parte da tarde, tá, rapaziada? Lá numa arena sintética que tem lá, até porque o gramado da Arena Condá é sintético, a gente já passou por lá no passado, inclusive deu um empate no último lance, né, teve aquela confusão com o técnico Moses, que hoje não é mais o técnico da equipe da Chapecoense, o técnico da equipe da Chapecoense é o Fábio Martins, que estava treinando esse ano a equipe da Portuguesa, né? Chegou aí tem mais de um mês, salvo engano, e agora que vem dando um pequeno resultado no seu trabalho, né? Até porque despachou o Botafogo aí dentro do seu domínio, revertendo o resultado, que havia perdido fora de casa, reverteu esse resultado, então é uma equipe que sabe se portar, né, tem suportado pressões, né, inclusive corrigindo algumas falhas que tinha no jogo aéreo defensivo e ainda certo repertório mais fraco ali, né, e consegue se fechar bem, né? É uma equipe que sabe sair no contra-ataque, até com a situação do Enio lá na frente, balanceando, né? E terão alguns desfalques que a gente vai já trazer para vocês. Então, o Clube do Remo, que tem aquela dúvida no meio-campo, né? Para mim, gente, não há dúvida, é Taliari ou David Braga, né? Uns pedem pico, mas tem que entender também como é que se porta a equipe da Chapecoense, né? E com isso a gente tem que fazer o jogo de acordo com o que pede, né? Infelizmente ou felizmente, né, rapaziada? O Zé Welles, que é o que briga por vaga ali com o Leonel Pico, então todos os dois estão bem, né? Então, numa hora de rodar o elenco, você pode testar mais. O problema é que você está dando entrosamento ao elenco, sendo que o elenco está ali numa faixa abaixo, e isso pesa muito na cabeça do treinador, e acho que qualquer um de vocês pesaria. Eu vou mexer agora, nesse momento, eu estou tentando tirar o Clube do Remo dessa condição, pontuar, e o time já mostra um certo entrosamento, e entrosamento tático é importantíssimo, e isso me entrega. Então, talvez seja esse pensamento do treinador, tá? Para a gente iniciar para falar da Chape, deixa eu trazer logo para nós aqui a rodada, tá, rapaziada? Aqui, como vocês podem ver, a rodada começa hoje, né, às 19 horas. Olha, São Paulo, Fluminense e São Paulo, tá? Mas teremos ainda hoje, olha, os jogos dessa 16ª rodada. Atlético Mineiro e Mirassol, Internacional e Vasco, Fluminense e Palmeiras, Fluminense, São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro, Santos e Curitiba, Bahia e Grêmio, né? Olha esse jogo aqui também, o Bahia está procurando recuperar aí, que perdeu o jogo em casa, perdeu para o Clube do Remo, foi desclassificado. Então, Rogério Ceni, como a gente fala para vocês, SAF é diferente, gente. Não tem negócio, primeira derrota, você já tira o treinador, não existe isso. Por mais que a torcida faça pressão, né? Também teremos Botafogo e Corinthians, olha aqui, né? Jogo interessantíssimo, o Corinthians que vem numa certa dominância aí, no estilo do Diniz, o dizinismo, né? Teremos amanhã, né? Esses jogos já são de amanhã. Bahia, Santos e Curitiba, né? O Santos eliminou o Curitiba agora, não foi? Na Copa do Brasil, olha esse jogo, né, gente? Agora é lá em Santos esse jogo. O Curitiba perdeu em casa, tinha empatado em Santos e perdeu em casa, né?
pela Copa do Brasil, tá? Chapecoense, Clube do Remo, às 18h30, tá? Red Bull Bragantino e Vitória, Atlético Paranaense e Flamengo lá na arena do Atlético, tá, rapaziada? Lembrando, primeiro, segundo, terceiro aqui, tudo na mesma conjectura, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense, né? Aí vem aquele intermediário e os últimos daqui da zona são Grêmio, Mirassol, Remo e Chapecoense, né? O Remo está com 12 pontos, ganhando seu jogo, vai a 15, passa o Mirassol, que joga fora de casa com o Atlético Mineiro, né? O Remo pode estar encostando ali no Grêmio, chegando a 15 pontos, torcendo para o Grêmio também dar uma pequena segurada, né? Para que na próxima rodada a gente já consiga brigar para sair dessa zona de rebaixamento, tá? E aí deixar a Chapecoense mais distante com seus 9 pontos, né? Tá, gente? Então, indo para o clube do Remo Chapecoense em si aqui, rapaziada, né? Vamos falar aqui, não sei se vocês estão me vendo pequenininho aqui, mas estamos aqui. A formação que a SofaScore entregou para nós aí, tá, gente? Então, a Chapecoense pode vir com Anderson, Eduardo Doma, João Paulo e Caetano. Esses ambos zagueiros aqui fazem também as laterais, tá, gente? Todos três têm um bom jogo aéreo, né? Um bom jogo aéreo defensivo mesmo. Vê que ele se porta num 3-4-3, mais variáveis com 3-4-2-1, aí se defendendo muitas das vezes no 4-4-2, né? Ou então fazendo uma linha de 5, num cinturão de 5-4-1, né? São modificações que você vai vendo durante o jogo. Temos aqui também do outro lado o Everton, que barra ala, né? Também faz a volância, esse camarada aqui. João Vitor, que é volante barra meia. Camilo também, que é volante barra meia, tem um bom chute até, tá? Bruno Pacheco aqui, que é um ala, pode avançar muito as linhas de fundo, tá? Tanto ele quanto o Everton, porque ele se utiliza desses laterais ala para avançar nas linhas de fundo, já que os atacantes vão cortar para dentro, né, gente? Vão para dentro, e com isso ele consegue chegar numa certa dominância de 5 jogadores no último terço, até a aproximação do próprio Camilo aqui ou do próprio João Vitor, tá, gente? Aqui do lado tem o Marcinho, que muitas das vezes centraliza, o Marcinho que é um ponta barra 9, faz a falso 9, chuta muito bem de fora da área, ele que fez aí uns 2, 3 golaços já nessa temporada, todo chute de fora da área, sempre está arriscando, então é um jogador muito perigoso. E tem o Ítalo aqui, né, 1,90 m, né, o Ítalo que às vezes cai pela ponta, é um centroavante mais um pouco lento, mas ele também faz a ponta, né, porque eles ficam alternando esses três aqui, tá? Muitas das vezes o Enio tá sozinho por aqui, porque o Enio consegue arrastar muito, né? Joga muita bola ainda o Enio, né? Então, são jogadores que a gente tem que prestar muita atenção, né? Aí no banco vem Carvalheiras, velho conhecido, né? Walter Klá também, né? Que são conhecidos nossos que a gente já ouviu falar, entendeu? Esse time da Chapecoense. O Remo tá formatado aqui, que a gente vai falar um pouco mais dele lá para amanhã, né, gente? Por vídeo de amanhã. Marcelo Rangel, Marcelinho, Marlon, Chamba e Mike. Zé Wellison, Patrick, Pikachu, Vitor Bueno, Jajá e Manga. É essa formação que está aí, eu acredito que seja essa formação. Lembrando a vocês que os que não irão participar é o Everton, por 3 cartões amarelos, e Yankee Bolassi, né? Bolassi, com 3 cartões amarelos. Bruno Matias está no DM, Rafael Thierry tá no DM também, Robert Santos no DM. Esse aqui seria muito perigoso, é um grande desfalque para ele estar. Fez até gol contra a equipe do Botafogo aqui, o Yannick Bolazier, né? Nós perdemos o Zé Ricardo por 5 rodadas, vamos verificar. O Eduardo Melo, que não sai do DM, né, rapaziada? Gabriel Talhari, que tem promessa de já no jogo contra a equipe do Atlético Paranaense, está apto. Kaique, Patrick de Paula e Thalisson, esse aqui não está mais no clube do Remo. Thalisson, a gente está esperando a recuperação dele, que está sendo lenta, e o Kaique também. Gente, deixa eu trazer para cá para nós, para a gente voltar aqui para a nossa tela. Gente, como vocês sabem, é um jogo complicado, é um jogo difícil, até porque as duas equipes têm a mesma proposta, né? O clube do Remo tem uma proposta de sair mais com a bola controlada, né? Tem uma proposta de sair mais no contra-ataque e aproveitar as entrelinhas, né? Até porque quando essa equipe da Chape aponta com seus alas, ela acaba deixando espaço às costas, né? E o zagueiro, como vocês sabem, ele pode ter uma percepção de ser lateral, mas são um pouco mais lento, né? Então ela custa muito a recomposição e custa muito chegar à frente também.
né? Tem ali um setor de meio campo ainda assim entrosado, a Chapecoense, que dá para a gente tirar um proveito. Por isso que eu falo para vocês que não é necessário ter 3 volantes. Necessário seria no jogo contra as equipes que vêm mais por dentro. O próprio Palmeiras, o próprio Bahia, né? Com equipes que onde o próprio até o Iago Pikachu tem que descer por dentro para poder marcar, né? Quanto à equipe da Chape, a gente sabe que tem moderações, é um time que está se esforçando bastante, tem jogado muito e vem empolgado, gente. E aí é nessa hora que a gente tem que aproveitar, porque eles vêm pressionados também, e muito pressionado, né? Mas com a vitória em cima do Botafogo, deu um entender para ele que dá para acreditar, né? Então, o que acontece? A gente tem que saber esperar. Os primeiros 15 minutos serão fundamentais, né? Os primeiros 15 minutos serão fundamentais, até porque teremos um pouco de jogo aéreo devido ao tamanho do Ítalo, né? Mas também teremos ali os chutes de fora da área. Caindo no pé do Massinha, ele corta para dentro e chuta realmente. Então a gente tem que estar alerta quanto a essa situação, rapaziada. Então, nós vamos aguardar, porque só na hora do jogo dá para saber qual a formação, porque os treinadores estão agora prestando mais atenção. Não foi à toa que o Rogério Ceni mudou as situações contra o clube do Remo, abrindo mais os pontas e conseguindo cruzar bolas na área, né? E botando os laterais para descer. Entendeu? Isso que o Bahia é costumeiro jogar por dentro. Depois que o Condé detectou essa função, ele pegou, modificou algumas situações. Então, são as mesmas condições com a equipe da Chape. Ela vem pressionada e a gente tem que aproveitar desta pressão em cima dela. Lembrando que eles chamam a gente de Ortiz, mas eles são calhordas. Porque no jogo contra o Botafogo ninguém falou nada. Mas na etapa final, naqueles 5, 6 minutos finais, foram 4 vezes que eles jogaram bola dentro do campo. A torcida jogou, tá? 4 vezes. Isso dizendo que foi a torcida, né? Não vamos dizer que poderia ter ali alguma situação. Mas a dona CBF não falou nada. Quando foi aqui, só de xingarem lá o presidente da Chapecoense, nós já éramos os Ortiz. Então a gente tem que prestar atenção. Os camaradas não querem a gente lá. Eles não gostam da gente lá. E aí a gente tá lá para fazer raiva mesmo. E vamos fazer raiva do início ao fim desse campeonato, gente. Nós somos o norte, tá? Nós somos o norte do país. Eles têm que saber que a gente existe e a gente vai perturbar bastante. Agora eles estão de olho na gente. Já começaram. Tá aí a mamãe CBF, o que ela fez com o Clube do Remo, né? Foi severa, julgou rapidamente. Então, nessa situação da Arena Condá, não vi falar em nada contra a equipe da Chapecoense. Quando foi contra o Clube do Remo, todo mundo chiou, né? Então, vamos prestar atenção nessa situação, gente. Porque lá eles vão querer avacalhar como eles fizeram a avacalhação no jogo do Botafogo. E ninguém falou nada, ninguém deu um ai. Né? Então vamos prestar atenção nisso, vamos tentar desconcentrar nossos jogadores, mas a gente está tranquilo quanto a isso. A gente sabe que o nosso time é um time que está indo bem preparado pelo nosso treinador, Léo Condé. E agora, rapaziada, é na hora do jogo, né, gente? É na hora do jogo, tá? Vamos aguardar o que vai acontecer nesse dia de hoje, para a gente trazer outros vídeos para vocês aí, para atualizar sobre situações do Clube do Remo. Não esqueçam, um forte abraço, um bom sábado a todos vocês e espero que se encontremos aí mais um pouco pela frente aí com uma vitória do Clube do Remo ou o nosso pré-jogo, né? Eu conto que vocês procurem nossos vídeos aí no YouTube, porque nós estamos tendo uma situação que não está sendo entregue, né, gente? Então, conto com o apoio de vocês sempre. Valeu, rapaziada. Um forte abraço. Fui.